Boa noite! Nesta noite maravilhosa, eu desejo saudar a todos os componentes de nossa amada rede de WhatsApp e todos os amigos e amigas que nos acompanham pelo YouTube. Eu saúdo a todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados e estimados irmãos e irmãs em Cristo e amigos, abram os vossos corações e deixe Jesus Cristo saciar a sede de vossas almas. Não se esqueçam que nós somos o templo do Espírito Santo. Meu amado irmão em Cristo e amigos que estão nos escutando nesta noite, o Espírito Santo habita dentro de você, com uma ressalva: isto é, se você for um verdadeiro cidadão dos céus, for um verdadeiro peregrino nesta terra, for um cristão que tem plena certeza de sua salvação, reconhecer que é um pecador, se arrepender dos seus pecados cometidos, falar, obras e pensamentos, crer que seus pecados foram perdoados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo derramado no madeiro, crer que já está lavado e remido por esse sangue purificador de Jesus Cristo, aí sim o Espírito Santo habitará dentro de você e você será guiado por ele. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Neste momento, meditaremos na palavra de Deus. Eu gostaria que você, nesta hora, pegasse a sua Bíblia, a santa palavra de Deus, e nos acompanhasse a leitura do texto base e também de alguns textos complementares. Meditaremos nesta noite no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 19 a 25. Então, meditaremos nesta noite no livro de Romanos, capítulos 1, versículo 19 a 25. Neste momento, vamos orar. Oremos. Amantíssimo Deus, eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu és tremendo e criaste os céus, a terra e tudo que neles existe para te exaltar, para te louvar, para enaltecer ao teu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que possamos dar-lhe a glória, o louvor e a honra que lhe é devido sempre e eternamente. A tua palavra nos diz: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha para o teu povo, Senhor, nesta noite e perdoa as nossas muitas transgressões. Dá-nos cada dia o alimento material e espiritual e guia-nos até as moradas celestiais. É o que nós te pedimos, em nome do seu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Meditaremos na palavra de Deus nesta noite, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 19 a 25. E nos diz assim a palavra de Deus: porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Porque as coisas invisíveis,
desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas. O seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Portanto, Deus também os entregou à imundície por meio das luxúrias dos seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Leitura maravilhosa, palavra maravilhosa. Vamos fazer mais uma oração. Oremos. Grande Deus e Pai Celeste, as tuas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Como é bom louvar o teu nome. Que a nossa vida possa ser assim, consagrada a ti, Senhor, pois tu és o Deus dos deuses. A tua palavra foi lida nesta noite. Lhe rogamos que fale aos nossos corações. Que a tua palavra venha de encontro com as nossas muitas necessidades e que possamos ser restaurados no corpo, na alma e no espírito. Faz um milagre em mim, faz um milagre em nós, faz um milagre em todos os ouvintes da tua palavra nesta noite. Transforme vidas, vivifica o teu povo, Senhor. Que possamos escutar, obedecer e aplicar todos os seus mandamentos, preceitos e normas. Assim como o Senhor usou os discípulos e também o apóstolo Paulo e Silas, o qual disseram sobre eles: estes que viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram também aqui. Ó Deus santo e poderoso, nesta noite, assim como o Senhor usou o apóstolo Paulo e Silas, que viraram naquela oportunidade o mundo de cabeça para baixo, pregando o teu santo e bendito evangelho, usa-me com autoridade, com ousadia e com a unção do teu Espírito, e que a tua palavra não volte vazia, antes faça aquilo que lhe apraz. É o que lhe pedimos, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos e estimados irmãos, irmãs e amigos, ouvintes da palavra de Deus, nesta noite estaremos continuando a ministração sobre o livro de Romanos. E hoje abordaremos a quinta parte. Então, hoje ministraremos sobre a quinta parte. Falaremos sobre Romanos, capítulo 1, versículo 19 ao 25. Amados e diletos irmãos em Cristo e amigos, a história humana começou com o homem conhecendo a Deus. A história humana não fala de seres irracionais que começaram adorando ídolos e evoluíram até se transformar em homens que adoram a Deus.
Muito pelo contrário. Os homens começaram conhecendo a Deus. E onde o homem começou a conhecer a Deus? Lá no Jardim do Éden. A história do mundo e do Antigo Testamento revelam uma subsequente regressão e perda do conhecimento moral. Desde o Jardim do Éden, as pessoas têm sido injustas e têm suprimido a verdade. Como que as pessoas têm sido injustas e suprimiram a verdade? Através da desobediência. Através da quebra da ordem de Deus, que era para eles não comerem o fruto, o homem desobedeceu a Deus. O homem abandonou a verdade, rejeitou ao Senhor e se embrenhou no caminho da mentira, no caminho da falsidade, no caminho do pecado. Queridos, pergunto-lhes, quantos pecados Adão e Eva cometeram para serem expulsos do Jardim do Éden? Adão e Eva cometeram apenas um pecado. Já comece a prestar atenção. Adão e Eva cometeram apenas um pecado. Qual foi esse pecado? Desobedeceram a ordem de Deus. E essa desobediência levou eles a serem expulsos, a serem julgados e a serem condenados. Você sabia disso? Você sabia disso, que eles cometeram apenas um pecado? Eles foram expulsos, julgados e condenados. E nós estamos no mesmo barco que Adão e Eva, porque nós somos de origem adâmica. Mas Jesus Cristo, aleluia, ele veio para que possamos ser novamente ligados a Deus através do seu sangue. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Deus revelou-se aos seres humanos pela criação, por aquilo que ele havia feito. Ao observar o mundo ao seu redor, o ser humano poderia reconhecer a existência de um Deus com sabedoria para planejar e poder para criar. Então o ser humano tinha tudo ao seu redor. Deus criou o jardim perfeito. Comam de todas as frutas, trabalhem e cuidem do jardim. E Deus demonstrou para os dois, Eva e Adão, que eles agora tinham tudo ao seu bel prazer, ao seu dispor. Mas eles desobedeceram. Vamos ao texto. Lemos em Romanos, capítulo 1, versículo 19, que nos diz assim: porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles. Neles quem? No homem. Pois Deus o manifestou a eles. A criação nos mostra que há um Deus. Então toda a criação, querido, toda a natureza, os céus, as estrelas, a lua, o sol, o vento, a chuva, o ar que você respira desde que você nasceu, mostra que existe um Deus. Todos sabemos, independentemente do que dizemos a nós mesmos, que existe um Criador. É muita perfeição para vir do nada. É muita perfeição. No Salmo 19, capítulo 1, nos diz:
os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Não podemos saber tudo sobre Deus com base na criação, seu amor e sua misericórdia, por exemplo, mas podemos deduzir que quem criou isto tudo aqui deve ser um ser de grande poder, de grandeza inimaginável. Então, quando nós vemos a plenitude da criação, quando nós contemplamos os mares, contemplamos os céus e as estrelas, contemplamos o ser humano com a sua delicadeza, que no próprio ser humano, dentro do seu sangue, existem anticorpos que vai combater determinada doença. Quando nós contemplamos a engenhosidade de Deus ao fazer o ser humano à sua imagem e semelhança, nós vemos que esse ser realmente deve ser inimaginável. Deus deu ao ser humano a capacidade de construir aviões, carros, pontes, hidrelétricas, computadores, fazer transplantes, etc, etc, etc. Realmente, ele é um ser inimaginável. E nós fazemos esta dedução, mas depois dessa verdade, nós suprimimos e não o glorificamos como Deus. A descrição que Deus faz dos pecadores não é nem um pouco satisfatória, mas não podemos evitá-la. Este versículo do texto principal que acabamos de ler e que vamos explanar neste momento, não ensina a evolução do homem, antes ensina a sua degeneração, a sua degradação. Então nós acabamos de ler esse trecho que nós vamos explanar, que você vê como o homem se degenerou, como ele caiu na sua autoestima, como ele desceu, como ele se diminuiu, até adorar um pedaço de pau, um pedaço de madeira e dizer que isso é Deus. São indesculpáveis. Vemos que os seres humanos começaram em uma posição exaltada, na imagem e semelhança de Deus. E por causa do pecado, afundaram até um nível mais baixo que o dos animais irracionais. Então, o ser humano, diante da grandiosidade que Deus deu para ele, ele preferiu a mentira, preferiu o outro lado, preferiu confrontar Deus. E todos aqueles que escolhem um confronto, escolhem a sua derrota e depois ainda serão completamente julgados e condenados. Vamos ao texto. Lemos em Romanos, capítulo 1, versículo 20, que nos diz: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendida por meio das coisas que são feitas, seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Inexcusáveis quer dizer indesculpáveis. Eu gostaria que você gravasse bem essa palavrinha. Inexcusáveis quer dizer indesculpáveis. A revelação que Deus faz de si na criação é clara, pois
há nela uma manifestação sumamente gloriosa do seu divino poder. Então, na criação, nós vemos o quê? Vemos a manifestação do poder de Deus. A água que você bebe todo dia, o ar que você respira todo dia, a luz que, quando você está em casa, que está escuro, quando você acende, também é uma grande manifestação do poder de Deus. O problema da humanidade não é o fato de que ela não conhece a verdade. Não. A história da raça humana revela um esforço determinado para o ser humano se opor à vontade de Deus. As pessoas são inexcusáveis, ou seja, são indesculpáveis por sua idolatria e por seu ateísmo prático. Por quê? Nós estamos vivendo um dia que o ateísmo está pairando não só no Brasil, como em muitos países. O que quer dizer ateísmo, querido? Ateísmo vem do grego ateos, que quer dizer sem Deus, ou é uma concepção que nega a existência de Deus. Então, nós estamos vivendo um século XXI em que a sociedade odierna, a sociedade moderna, a sociedade do século XXI, a sociedade atual, ela simplesmente, através dos seus conhecimentos da ciência, ela quer negar a existência de Deus. Nós vemos uns exemplos práticos. A teoria do Big Bang? Não. O homem veio de uma explosão. Ocorreu uma explosão há não sei quantos bilhões de anos e surgiu o homem. E temos outros exemplos, como a teoria da evolução de Charles Darwin, que o homem se evoluiu do macaco. Agora eu pergunto para vocês, que estão me escutando nesta noite, e por que ele não continuou se evoluindo? E o restante dos macacos? Por que eles se transformaram em homem? Me explique. Me explique. Por que o restante dos macacos não se transformaram em homem? Ah, foi só um pouco de macaco que se transformou. É o homem querendo bater de frente com Deus, querendo tornar a verdade em mentira, querendo bater de frente com seu Criador. Deus em si mesmo é invisível, porém, uma vez que a sua majestade resplandece em todas suas obras e em todas suas criaturas, os homens, nós, devem reconhecê-los nela. Então nós devemos reconhecer Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Mas não é isso que acontece. Porquanto elas são uma viva demonstração do seu Criador. Então está tudo aí para nós vermos. Os mares, os rios, a beleza do sol que nasce de manhã, uma bola de fogo que nasce, corta os céus e se põe, mostrando o poder, a grandeza do nosso Deus. Este conhecimento do poder criador de Deus torna os homens responsáveis e assim os deixa sem escusa. Então agora o homem torna-se responsável. Mas o conhecimento da graça redentora de Deus é intermediada para a humanidade unicamente pelo seu Filho. Então nós vemos que o homem, ele, apesar de estar completamente escuso
porque ele não tem desculpa, ele tem agora um escape. Porque Deus, na sua infinita graça e misericórdia, enviou Jesus Cristo. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Sim, querido, Deus enviou Jesus Cristo para que, através do sangue do seu Filho, nós pudéssemos ter de novo um reencontro com o nosso Deus. Lemos lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele quem? Em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Cristo, nós temos de novo o retorno ao nosso Pai Celestial. Aleluias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Os seres humanos conheciam a verdade acerca de Deus, mas não permitiram que operassem em sua vida. Antes, reprimiram a verdade de Deus a fim de escapar de sua condenação e de viver ao seu modo. Então, querido, o ser humano agora, mesmo conhecedor das maravilhas e dos benefícios que Deus lhe dá, ele quer viver a seu modo. Ele quer viver a liberdade de ele fazer o que lhe compete. Mas, querido, a livre escolha que você tem hoje, você também vai dar conta dela. Hoje você vive, você está livre para escolher fazer o que lhe apraz. Mas não se esqueça, todos teremos que dar conta daquilo que fizemos, daquilo que pensamos, daquilo que falamos. Todos terão que dar conta. Enquanto o ser humano não reconhece que é pecador, não é capaz de dar o devido valor à salvação que Deus, em sua graça, lhe concede por meio de Jesus Cristo. Aquele que é o autor de todas as coisas deve necessariamente ser sem princípio e incriado. Então, o nosso Deus, ele é sem princípio e é incriado. Ninguém criou Deus. Deus é Deus. No princípio era Deus e ele continua sendo Deus e continuará sendo Deus. Ao fazermos tal descoberta sobre Deus, sua divindade se descortina diante de nós. Então nós temos que saber que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E toda a sua glória ele não dá para ninguém. Ele criou todo o universo, criou todas as coisas para que pudesse lhe louvar, para que pudesse enaltecer o teu santo e eterno nome, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Isso prova nitidamente o quantos os homens irão perder com a indelicada demonstração da inexistência de Deus em sua vida, em seus atos, em seus pensamentos, em suas ações, em seu dia a dia. Então, o homem hoje, ele quer tirar Deus do centro. Ele é o centro. Tudo converge para ele. Eu posso, eu faço, eu sou bom, eu sou o melhor cientista, eu sou o melhor cantor, eu sou o melhor cirurgião. Eu. E não se esquecem que toda sabedoria vem do nosso Deus. Ou seja,
total incapacidade de apresentar. Então, o homem, ele tem total incapacidade de apresentar qualquer defesa que os impeça de serem justamente acusados diante do tribunal divino. Então, querido, o homem faz todas as coisas, mas diante de tribunal divino, ele vai ser indesculpável. Por quê? Deus fez ele para ser louvado por ele, mas ele tomou a diretriz da mentira, do lado errado e do engano. Então terá que colher a devida consequência. Lemos em Romanos, capítulo 1, versículo 21 e 22, que nos diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. É porque as coisas invisíveis de Deus claramente se veem, que os homens não podem alegar ignorância por não o glorificarem como Deus. Então, ninguém vai poder naquele momento, diante do trono, na hora do julgamento, ter desculpa. Eu não conhecia, eu não sabia, me enganaram. Querido, a palavra de Deus hoje está sendo pregada. Você que está me escutando nesta noite, a palavra está sendo pregada. E um dia vai ser requerido. Você vai ter que prestar conta. O dia do acerto de contas chegará e ele não tardará. A chuva branda e as terras férteis proporcionam aos seres humanos todas as variedades de alimentos deliciosos, não é mesmo? Deus é bom. Mesmo com todas as evidências presentes na criação, há quem se recuse a reconhecer seu Criador e decidem conscientemente não adorá-lo, como também não glorificá-lo como Deus. É notório enfatizar que a primeira parte do versículo 21, qual que é a primeira parte do versículo 21? Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos. Está relacionada à última cláusula do versículo 20. Qual é a última cláusula do versículo 20? Para que fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. Então, o fato de você não o glorificar, então o fato de você não ser agradecido, você torna-se inexcusável, ou seja, indesculpável. E mostra a razão por que as pessoas envolvidas estão sem desculpa, ou seja, são indesculpáveis. Então, querido, eu quero parar um pouco aqui. Veja bem, Deus criou o ser humano para que o ser humano pudesse louvá-lo, que pudesse enaltecê-lo, que pudesse adorá-lo. Mas o ser humano, através dos seus feitos, se afastou de Deus. Então agora, Deus envia o seu Filho Jesus Cristo para que na cruz do Calvário pudesse reconciliar através do sangue. E mesmo assim, Jesus Cristo morrendo na cruz, de braços abertos, sendo nosso Salvador e Redentor,
muitas pessoas não o glorificam, não são agradecidos, vivem a vida do jeito que querem. Então, essas pessoas serão indesculpáveis. Tendo afirmado aquilo de que os homens estão destituídos, o apóstolo Paulo passa a descrição positiva da perversão religiosa deles. A mente do homem nunca é um vácuo religioso. Se houver a ausência do que é verdadeiro, sempre haverá a presença do que é falso. Então, querido, Deus colocou no âmago do homem a necessidade dele louvar, dele adorar a ele. Mas o ser humano se distanciou de Deus e preferiu agora adorar deuses falsos. Depois de reprimir a verdade de Deus e de se recusar a reconhecer a glória de Deus, o ser humano ficou sem um Deus. Mas faz parte da constituição humana a necessidade de adoração. Então eu quero parar um pouco aqui para te dizer que o ser humano, a constituição dele, lá no âmago, Deus colocou o ser humano como um eterno adorador. Então preste atenção no que eu vou falar para você. Quando você não adora o verdadeiro Deus, você adora o Deus falso. Você sabia disso? Ou você adora o Deus verdadeiro, ou você adora o Deus falso. E Deus falsos tem muitos. Muitos. Então, Deus colocou no âmago do homem, no interior de todo homem, o instinto da adoração. Mas ele, com seus feitos, com a sua malignidade, com a sua carnalidade, com a sua ganância, ele agora deixa o eu prevalecer e abandona Deus. Agora ele quer viver a bel prazer. Se não adora o Deus verdadeiro, adorará um Deus falso, mesmo que ele próprio tenha de confeccioná-lo. E não é isso que nós estamos vendo hoje? Presta atenção. Eu preciso repetir essa parte. Se não adora ao Deus verdadeiro, adorará um Deus falso, mesmo que ele próprio tenha de confeccioná-lo. E não é isso que nós estamos vendo hoje em dia? Não é isso que nós estamos vendo? O ser humano confeccionando várias imagens? Imagem de pau, imagem de ferro, imagem de gesso, imagem de madeira, imagem com os mais variados nomes. Exu, São Jorge, São José, Iemanjá, Cosme e Damião, São João, etc, etc, etc. Isso são tudo imagens que são feitas confrontando o Deus verdadeiro. Esse fato explica a tendência humana a se entregar à idolatria. Mas veja o que nos diz 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Acompanhe na sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os fornicadores, nem os idólatras. Sabe o que é idólatras? São todos que adoram ou que se prendem a qualquer tipo de imagem. Veja, eu vou repetir. Idólatras são todos aqueles que adoram ou se curvam a qualquer tipo de imagem. Não herdarão o reino dos céus. Nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmo com os do sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores,
nem os extorquidores herdarão o reino dos céus. Você escutou bem? Leia depois na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. O ser humano trocou a glória do Deus verdadeiro por deuses substitutos que ele próprio havia feito. Então agora o ser humano faz o quê? Faz deuses para eles. Deus de barro, faz imagem de ouro, de prata, de bronze, de pau, e agora nós vamos adorar isso aqui. Colocou a vergonha no lugar da glória, a corruptibilidade no lugar da incorruptibilidade e as mentiras no lugar da verdade. Olha o que aconteceu em Êxodo, capítulo 32, versículo 2, 3 e 4. Sabe o que aconteceu? Nessa parte, é aquela parte que Moisés tinha ido no monte. Deus chamou ele para ir lá no monte, ele foi lá e ficou 40 dias lá. E o povo aqui embaixo fez um bezerro de ouro. Renegaram o poder daquele que tirou ele do Egito e agora falou que aquele bezerro de ouro era o Deus deles. Leia lá, Êxodo, capítulo 32, versículo 2, 3 e 4 e depois o 24, que diz assim: E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas esposas e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-os a mim. E todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele recebeu das suas mãos e formou com um burril, depois de eu ter formado um bezerro de fundição, e eles disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Você está vendo? Quem foi que tirou eles da terra do Egito? Foi Deus. Mas agora, Moisés estava lá acima no monte, e eles pensaram que Moisés estava morto, e agora fizeram imagens para serem o Deus deles. E não é isso que nós estamos vivendo agora no século 21? Outrora, eu fui fazer uma viagem lá para o sertão do Ceará e o pessoal lá, eles gostam muito de São Jorge, São João, São Francisco. E caiu uma chuva. Não, quem mandou a chuva não foi Deus, não. Foi o São Francisco, foi o São João, foi o São José. Eles que mandou a chuva, não foi o Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, estão trocando a glória de Deus, batendo de frente com o Deus Todo-Poderoso. E essas pessoas serão julgadas. Deus não dá a sua glória a ninguém. A nenhuma imagem, nem de barro, nem de pau, nem de ouro, nenhuma. O Deus verdadeiro, ele é o Deus verdadeiro. Glória seja dada ao nome do Senhor. Leia depois na sua Bíblia, Salmo 106, versículo 19 e 20. É importante observar que o primeiro item da lista de falsos deuses é o homem, cumprindo assim o propósito de Satanás ao dizer a Eva: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Satanás encorajou o homem a exaltar a si mesmo. Agora, rebaixado pelo pecado, expulso do jardim do Éden, a idolatria falsa entra no coração do homem. Distante do verdadeiro Deus, o homem, corrupto,
leviano, enganador, vaidoso, idólatra, mentiroso, fizeram deuses para si a sua própria imagem e se rebaixaram a ponto de adorar aves, insetos, animais, imagem de gesso, de pau, de ferro, de barro, de ouro, etc, etc, etc. Da idolatria para a imoralidade é um passo. Se o homem é o seu próprio Deus, então pode agir como bem entender e satisfazer todos os seus desejos sem temer qualquer julgamento. E não é esta orgia satânica que estamos vivendo hoje no século XXI? Não é isso que nós estamos vivendo no século XXI? Cada um faz o que quer. Não, Deus não existe. O que existe é santo isso, santo aquilo, santo mais não sei o que lá, e festa para todos os santos. Mas saiba de uma coisa, queridos, todos que estão me escutando nesta noite. O verdadeiro Deus, ele não dá a sua glória a ninguém. Sempre que os homens rejeitam a verdade de Deus, abraçam a mentira de Satanás. A ausência da verdade sempre assegura a presença do erro. Os homens têm que pensar em alguma coisa. E quando a verdade é banida, a luz que há dentro deles torna-se em trevas. Você vai ver isso lá em Mateus capítulo 6, versículo 23. Temos que adorar alguma coisa. Fomos criados para adorar o Criador. Portanto, se o rejeitarmos, adoraremos outra coisa qualquer. Então, no momento que você não adora ao verdadeiro Deus, você vai adorar o Deus colocado, sabe por quem? Satanás vai fazer você adorar pedaço de pau, pedaço de madeira, pedaço de gesso, pedaço de prata, pedaço de ouro. Vai fazer você adorar qualquer coisa. Meu querido, não tem escolha. Ou você adora o Deus verdadeiro porque ele é invisível. Você adora ele pela fé. Aleluia! É pela fé em Jesus. Somente pela fé em Jesus. Jesus que você adora o verdadeiro Deus. Não é imagem de ouro, nem de prata e nem de bronze. É Jesus. É o sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo, meu amigo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Somos criaturas télidas. O que é isso, criaturas télidas? Pessoas com um propósito. Temos que viver por alguma coisa. Ou você adora e serve o bem, ou você adora e serve o mal. Você decide de que lado você quer adorar. Quer adorar imagens qualquer? Vai prestar conta. Deus vai ser completamente indesculpável. Você vai ser indesculpável diante do trono. Cuidado. 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 Preciso deixar bem claro para todas as pessoas que estão me ouvindo nesta noite. Todas essas pessoas que se curvam ou adoram qualquer imagem de prata, de ouro, de barro, de pau, de gesso, de madeira. Quando você se prostra sobre qualquer dessas imagens para acender vela, para adorar, você será julgado e será indesculpável. Serão julgados, pois o Deus verdadeiro não dá a sua glória a imagem alguma. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se e sigam o Deus verdadeiro. Oh, glória a Jesus!
Glória, sigam ao Deus verdadeiro que mandou Jesus Cristo para morrer na cruz. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa do sangue de Jesus Cristo em sua vida, querido. Creiam que Jesus Cristo pode mudar o rumo da sua história hoje. Adorem ao verdadeiro Deus. Adorem ao verdadeiro Deus. Adorem ao verdadeiro Deus. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Já foi observado que as nações refinadas que demonstraram mais sabedoria eram as mais ingênuas em questões religiosas. Os bárbaros adoravam o sol e a lua. Os instruídos egípcios adoravam um boi e uma cebola. Os gregos adoravam doenças e paixões. Os romanos, os mais sábios de todos, adoravam a fúria. E ainda hoje, os pobres índios americanos adoram o trovão, enquanto os engenhosos chineses adoram o diabo. Professando-se sábios, tornaram-se loucos. Isso vai contra os filósofos, supostos sábios e mestres das sabedorias, aqueles que tinham a imaginações mais exuberantes, moldando para si mesmo a ideia de um Deus. Caíram nos conceitos mais grosseiros e absurdos. E hoje, o que estamos vendo hoje? Milhões de pessoas no Brasil e no mundo adorando pedaço de pau, imagem de gesso, madeira, ferro, ouro, prata, animais diversos, com cruz pendurada no pescoço, cruz pendurada no carro, cruz pendurada dentro de casa, etc, etc, etc. O Deus vivo não está morto, querido. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo. Ele não está pendurado nessa cruz que você anda com ela no peito. Ele tem que estar dentro do seu coração. É dentro do seu coração. É dentro do seu coração. Aleluia. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo. E ele precisa transformar o seu coração. Não é essa cruz que você anda com ela no carro, nem anda com ela no peito que vai te livrar de nada, querido. Ele tem que estar dentro do seu coração. Você tem que ter uma vida transformada. Mudança pelo sangue dele. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos ao texto. Vamos ao texto. Lemos em Romanos, capítulo 1, versículo 23, 24 e 25, que nos diz assim: E mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Portanto, Deus também entregou a imundície por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrar seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Você escutou? Leia de novo depois em sua casa. Romanos, capítulo 1, versículo 23, 24 e 25. Foi a leitura básica. O efeito do pecado sobre a mente humana é transformar a sua fantasiosa sabedoria em loucura. Vemos isso lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 a 27. O apóstolo Paulo afirma que a perda do conhecimento do Deus verdadeiro resulta na adoração de imagens feitas à semelhança do homem corruptível. Mesmo na era moderna, temos visto ditadores sendo adorados como se fossem deuses. E, ainda, a Bíblia declara que esse pecado será repetido de forma culminante no fim dos tempos.
Então, no fim dos tempos, isso vai aumentar proporcionalmente, querido. A total loucura para a qual voltamos a atenção aqui consiste em que todos os homens têm pretendido fazer para si próprio uma figura de Deus. Então, o ser humano, ele quer fazer uma figura de Deus, mas Deus é espírito. Importe que quem o adore em espírito e em verdade, querido. Não é imagem, não é acendendo vela para a imagem que você se chega a Deus. Não é isso. Você está errado e será julgado e será indesculpável e será condenado. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se e volte-se para o Deus verdadeiro. Volte-se para Jesus que morreu por você lá na cruz do Calvário. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. O versículo 23 nos diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Descreve a monstruosidade religiosa a que conduz o processo de degeneração. Isso significa que eles trocaram a glória divina com objeto de veneração e adoração por outra coisa qualquer. Na Índia, a vaca é considerada um animal sagrado. O apóstolo Paulo está dizendo no versículo 23, o que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 23? Significa que a ingratidão humana para com Deus é injustificável. Porque jamais teriam se precipitado como bestas em tão detestáveis atos de luxúria, se porventura houvessem incorrido no ódio e inimizade de Deus em sua santa majestade. Se eles tivessem adorado ao verdadeiro Deus, jamais eles teriam incorrido nessa pecaminosidade toda, transformando-se em verdadeira luxúria, deixando com que seus corpos sejam feitos objetos satânicos, pintando, fazendo imagens, caricaturas que não saem nunca mais. Todas essas pessoas que fazem do seu corpo imagens, qualquer uma delas, vão ter que dar conta no dia do juízo. Não se esqueça, todos vocês que fazem imagem de bicho, de cabeça, de animais no corpo, meu amigo, o teu corpo não é teu, o teu corpo é o templo do Espírito Santo, e a Bíblia diz que todos teremos que dar conta. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se e creiam no Evangelho. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 24 nos diz: portanto, Deus também os entregou à imundícia por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si. O resultado dessa atitude rebelde foi a entrega aos próprios prazeres. E aqui o apóstolo Paulo fala de um pecado abominável, desenfreado naquela época e hoje também, e que tem se tornado preponderantemente hoje, a homossexualidade. Querido, todos terão que dar conta. É oportuno frisar que trata-se de um pecado condenado repetidamente nas Escrituras. Então esse pecado da homossexualidade é condenado. Gênesis capítulo 18, versículo 20. Leia na sua Bíblia. Olha, não sou eu que estou falando não, viu? Preste atenção. Pegue a sua Bíblia e vá ler. Gênesis capítulo 18, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. E Judas capítulo 7. É uma condenação sumária. O apóstolo Paulo
o caracteriza como infame e contrário à natureza. Não se refere apenas aos homens, pois até as mulheres se entregaram a esse pecado. E agora não é só os homens, não, as mulheres também. Então, não se esqueçam, tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Estamos vivendo o verdadeiro eu posso fazer do meu corpo o que quiser. Sim, mas você vai ser julgado. E serão indesculpáveis. Arrependam-se desse pecado. Arrependam-se desse pecado. Arrependam-se e creiam que o sangue de Jesus Cristo pode limpá-los, pode purificá-los. O sangue de Jesus pode fazer com que você, agora, limpo, purificado, caminhe com destinos aos céus. Seja um verdadeiro cidadão dos céus. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. É deveras certo que ele não só permite que os homens caiam em pecado, aprovando que vivam assim, mas também ordena por seu justo juízo, de modo que são conduzidos a tal loucura, não só por seus desejos maus, assim como pelo diabo. Você sabe quem é que faz você fazer isso tudo? Você sabe? Qual é o protagonista que está por trás disso tudo? Ah, não sabe? Satanás, a serpente, assim como ela enganou Eva lá no jardim do Éden, ela também, a serpente, sorrateiramente está enganando vocês para adorar imagens, para adorar imagem de gesso, de barro, de ouro, para acender vela, fazer carreata com imagem em cima da cabeça, para fazerem do corpo aquilo objeto de desejo sexual. Tem alguém por trás. Assim como ele enganou Eva, queridos, ele também está enganando vocês. Mas existe um remédio. Jesus Cristo. Ele morreu na cruz. Ele é o Redentor. E o sangue dele pode te curar, pode te livrar de toda essa malignidade. Você hoje pode mudar de vida. Só depende de você. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ao conectar os desejos perversos do coração humano com a impureza, o apóstolo Paulo tem em mente o fruto que o nosso coração produzirá ao ser entregue a si mesmo. A expansão para desenhar os seus próprios corpos entre si é enfática, pois, de modo significativo, expressa quão profundas e indeléveis são as marcas da conduta depravada que trazem impureza a seus corpos. Então, o ser humano, através da sua malignidade, da sua imundície, da sua luxúria, traz marcas indeléveis a seus corpos. Mas Jesus Cristo, ele pode fazer com que você seja uma nova criatura a partir de hoje. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Lemos em Romanos capítulos 1, versículo 25. Os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é abençoado para sempre. Amém. O apóstolo Paulo manifesta a severidade do juízo de Deus sobre os idólatras, salientando a odiosa natureza do pecado deles. Na verdade, inteiramente impossível ao homem obter sucesso atualmente em sua pecaminosa tentativa de diminuir a glória de Deus. Então não adianta o homem querer diminuir a glória de Deus buscando a glória de imagens.
é secar gelo, é chover no molhado, é bater de frente com o Criador, é colher aquilo que plantou. E todos aqueles que plantam chuchu não vão colher pera. Cada um vai colher aquilo que plantar. Vemos em Mateus, capítulo 16, versículo 26. Pois que vantagem tem um homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Você está escutando, querido? Leia depois na sua casa. Mateus, capítulo 16, versículo 26. Pois que vantagem tem um homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Ao trocarem a verdade de Deus em mentira, a glória divina é obliterada, ou seja, ela é esquecida, apagada, extinta. A verdade que os que têm tentado não só privar a Deus de sua honra, mas também blasfemar do seu nome, serão cobertos de todo gênero de desonra. Então, todo aquele que quer bater de frente, tentando apagar a glória de Deus, terminará em desonra. É uma escusa fútil pretender que as imagens sejam adoradas por amor a Deus, visto que este não reconhece tal adoração, nem a considera aceitável. Quando você se debruça sobre qualquer imagem, acende vela para qualquer imagem, isto é idolatria. Você se torna um idólatra, e os idólatras não herdarão o reino dos céus. Em tal caso, não é de forma alguma o genuíno Deus que é adorado. Então, você está pensando que está adorando Deus? Não está adorando o verdadeiro Deus, e sim a um falso Deus, que a natureza carnal e pecaminosa engendrou para si. E sabe quem é esse falso Deus? Satanás, o diabo, a serpente. Esse é o Deus que você adora quando você se prostra a imagens de barro, de pau, de gesso, de ouro, de prata, de bronze. Esse é o Deus que você está adorando. Saiba, hoje, que sempre que você se prostra a imagem de barro, de gesso, de pau, de ouro, de prata, de bronze, acende vela e vai para... você está adorando a Satanás. Está na hora, querido. Está na hora de você mudar o rumo da sua vida. Creia que Jesus Cristo, ele morreu na cruz para te salvar. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. O sangue de Jesus tem poder para te purificar de toda essa obra satânica. Pare de ficar acendendo vela, de ficar carregando Satanás nas costas, meu amigo. Em nome de Jesus Cristo, liberte-se desse karma e venha para Jesus. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. O principal problema do nosso coração não é tanto o desejo por coisas ruins, mas nosso desejo excessivo por coisas boas. E o fato de convertermos coisas criadas e boas em deuses, objeto de nossa adoração e serviço. Então nós queremos ficar adorando qualquer coisa. Por quê? Esquecemos de adorar o verdadeiro Deus. Aí você vai adorar um pedaço de pau, vai adorar uma imagem de gesso. Ah, isso daqui é São João. Saiba que você não está adorando ao Deus verdadeiro. A pior coisa que Deus pode fazer aos seres humanos no presente século 21 é permitir que atinjam seus objetivos idólatras. E todos os idólatras que servem a qualquer tipo de imagem. Vou repetir. Qualquer tipo de imagem não tem lugar no reino dos céus. Leia 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10.
Seu juízo consiste em entregar ao poder destruidor da idolatria e do mal. A rota de fuga é parar de suprimir a verdade e louvar a Deus. Então, sabe qual é a rota de fuga? Então você tem um remédio. Sabe qual que é o remédio? O remédio é você parar com essa sua maneira de querer bater de frente para a adoração de Deus. Falso. Adoração de Deus falso. Adora o Deus verdadeiro. Depende somente de você adorar o Deus verdadeiro. Desejá-lo mais do que deseja qualquer coisa, querido. Então você pode parar de adorar deuses falsos e adorar o Deus verdadeiro. Nesta noite, o anelo do meu coração é que você pare de ficar se rendendo, acendendo velas para imagem de barro, de gesso, de pau, de ferro, de ouro, de bronze, e se proste ao Deus verdadeiro e creia que Jesus Cristo, ele pode, através do seu sangue, limpá-lo de toda essa imundícia, de toda essa luxúria, de toda essa degradação, de todo esse pecado, de todo esse embaraço. Onde encontramos motivação? Onde encontramos a motivação, a liberdade e o poder para isso? Só encontramos no Evangelho, onde descobrimos que, mesmo sendo naturalmente ímpios e injustos, em Cristo somos amados, aceitos e abençoados. Eu preciso repetir essa parte. Presta atenção, presta atenção. Onde encontramos a motivação, a liberdade e o poder para isso? Poder para quê? Para você deixar de servir a deuses falsos. Deixar de servir a imagem de barro, de pau, de ouro. Deixar de servir a Satanás. Onde é que você encontra poder para isso? Só no Evangelho. Só encontramos poder para isso no Evangelho. Onde descobrimos que, mesmo sendo naturalmente ímpios e injustos, em Cristo somos amados, aceitos e abençoados. Ao compreendermos o Evangelho, ao aceitarmos que o nosso Senhor é também nosso Salvador, somos conduzidos a encontrar a liberdade no louvor ao verdadeiro Criador de todas as coisas. Então, quando nós nos voltamos para Deus, aceitando o sangue do seu Filho Jesus Cristo como o único Salvador, quando nos arrependemos dos nossos pecados, de toda a idolatria, quando deixamos de nos prostrar a imagens de ferro, de barro e de ouro, e nos prostramos somente ao Senhor, aí nós estamos no caminho certo. Você hoje pode mudar a sua vida. Louvemos ao Senhor. Só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Deus santo e maravilhoso, a tua palavra nos diz: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é certo, tornando sábios os simples. Os estatutos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Ó Senhor, nosso Senhor, as nossas almas estão em júbilo por haver falado nossos corações. Que possamos estar atento a tudo que o Senhor falou. Que possamos ser verdadeiras novas criaturas. Que possamos deixar de lado imagens de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de gesso. Que possamos seguir ao verdadeiro Deus, ao verdadeiro Senhor que criou os céus e a terra.
Guia-nos pela vereda da justiça por amor do seu nome. E fica conosco nesta noite e no decorrer da semana que se inicia. É o que lhe pedimos, em nome do seu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Queridos e estimados irmãos e irmãs em Cristo e amigos que têm nos escutado nesta oportunidade. Neste momento eu desejo agradecer a todos os queridos integrantes desta abençoada rede de WhatsApp e também aos estimados irmãos, irmãs e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pela paciência de haver escutado a palavra de Deus nesta noite de domingo, que o Senhor nos concedeu para meditarmos. Agradeço também a você que recebeu esta gravação neste domingo, dia 8 de março de 2020. Que todos tenham uma noite de paz e harmonia no recesso de vosso lar. Nos encontraremos em breve com a continuação da ministração sobre o livro de Romanos. Fiquem todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, queridos. Que Deus abençoe a todos. Amém.